A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a presença de Deus envolvam o seu coração neste momento. Que tudo que é ruído ao redor vá se calando agora. E que este instante seja santo, separado, um encontro real entre você e o Espírito Santo. Não como mais um conteúdo, não como mais uma palavra, mas como um tempo em que Deus toca fundo, onde Ele trata o coração com amor, verdade e temor. Respira fundo. Permita que sua alma desacelere. Há momentos em que Deus não vem para nos impressionar, mas para nos alinhar. Não vem para nos exaltar, mas para nos ajustar por dentro. E esse é um desses momentos. Se essa atmosfera já começou a tocar você de alguma forma, se algo aí dentro já começou a se mover, deixa o seu like agora. Isso não é um gesto mecânico. É um sinal de concordância espiritual. É dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou atento. Fala comigo. Nós vivemos dias em que muita coisa é dita, muita coisa é postada, muita coisa é declarada em nome da fé. Palavras bonitas, frases fortes, discursos espirituais bem construídos. Mas Deus que vê o secreto, nunca se impressionou apenas com o que sai da nossa boca. Ele sempre olhou para aquilo que nasce no coração e se manifesta na vida diária. Há pessoas que oram muito, mas convivem mal. Que levantam as mãos na igreja, mas levantam a voz dentro de casa. Que sabem pedir a Deus com fervor, mas não sabem ouvir quem está ao seu lado. Que clamam por respostas do céu, mas criam um ambiente pesado no lar. E talvez, enquanto eu falo isso, algo já começa a apertar aí dentro. Não como acusação, mas como um chamado. Porque o Espírito Santo não vem para expor, ele vem para curar. Ele não vem para esmagar, ele vem para restaurar. Mas ele sempre começa pela verdade. Muitos estão cansados de orar e não ver resposta. Cansados de jejuar e parecer que o céu está em silêncio. Cansados de pedir e nada mudar. E quase nunca param para perguntar se o problema não está no volume da oração, mas no desalinho da vida. Se o bloqueio não está no céu, mas na incoerência entre o que se fala com Deus e o que se vive com quem está mais perto. Porque a espiritualidade verdadeira não se prova apenas no culto. Ela se revela na mesa de casa, no tom de voz, no olhar, na forma de tratar. No respeito demonstrado quando ninguém está aplaudindo. Talvez hoje Deus não queira te ensinar a orar melhor. Talvez Ele queira te ensinar a viver melhor. Porque há orações que não avançam não por falta de fé, mas por falta de honra. Há clamores que não sobem, não por ausência de palavras, mas por excesso de dureza no coração. Fica aqui. Não se defenda, não se justifique. Permita que Deus fale. O que Ele vai nos mostrar hoje não é para nos afastar da presença, mas para nos conduzir a um lugar mais alto, mais limpo, mais alinhado. Um lugar onde o céu volta a responder, porque o coração voltou a honrar. Vamos à palavra. Não como quem busca argumento, mas como quem se coloca debaixo da luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil, tratai-a com honra, como sendo ambos herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa palavra é direta, simples e profundamente espiritual. Pedro está escrevendo a homens piedosos, a crentes, a pessoas que oravam, jejuavam, congregavam. Ele não está falando com incrédulos. Está falando com gente que conhece Deus, que conhece a fé, que conhece a vida espiritual. E ainda assim ele faz um alerta sério. Existe uma forma de viver dentro de casa que pode interromper as orações. Não é falta de palavras, não é ausência de fé, não é erro de fórmula espiritual. É vida desalinhada com o caráter de Deus. Quando Pedro fala de vida comum do lar, ele está falando do cotidiano, do dia a dia, do jeito de tratar, do jeito de falar, do jeito de reagir quando ninguém está olhando, quando não há púlpito, quando não há culto, quando não há plateia. Ele diz, vivam com discernimento.
Discernimento é sensibilidade espiritual aplicada à convivência. Não é força, não é imposição, não é autoridade mal compreendida. Depois ele diz, tratem com honra. Honra não é sentimento, honra é prática, honra é atitude visível, honra é escolha diária. E então vem a frase que pesa, que confronta, que nos chama à responsabilidade espiritual. Para que não se interrompam as vossas orações. Isso significa que é possível orar e não ser ouvido. É possível falar e o céu permanecer em silêncio. É possível clamar e encontrar resistência espiritual. Não porque Deus não ama, não porque Deus é distante, mas porque Ele leva a sério a coerência entre fé e vida. Deus nunca separou espiritualidade de relacionamento. Nunca. Desde o início, Ele mostra que a forma como tratamos quem está perto revela o quanto realmente entendemos quem Ele é. Porque quem ama a Deus aprende a amar pessoas. E quem desonra pessoas dentro de casa precisa rever o que chama de espiritualidade. Essa palavra não vem para gerar medo, vem para gerar temor. Temor santo, temor que ajusta, temor que cura, porque Deus não quer bloquear orações, Ele quer liberar respostas. Mas Ele começa ajustando o coração. Essa palavra não é pesada, ela é precisa. Ela não vem para nos acusar, ela vem para nos alinhar, porque Deus não está atrás de uma espiritualidade barulhenta, mas vazia. Ele procura corações que refletem o céu no lugar mais difícil de viver a fé. Dentro de casa, é fácil parecer espiritual no público. Difícil é ser espiritual no íntimo. É fácil ter paciência com quem a gente vê poucas horas por semana. Difícil é manter o coração tratado com quem convive conosco todos os dias. E é exatamente aí que Deus coloca o termômetro da nossa fé. Muitos querem autoridade espiritual, mas desprezam o caminho da honra. Querem orações respondidas, mas não querem ser confrontados nas atitudes. Querem fogo do céu, mas mantêm gelo dentro de casa. Pedro está dizendo algo profundo, mesmo sem usar palavras complicadas. Não existe vida espiritual saudável quando o lar está adoecido. Não existe unção que substitua caráter. Não existe oração que compense grosseria. Não existe jejum que anule indiferença. Quando a Bíblia fala de honra, ela não está falando de bajulação. Está falando de consideração, de cuidado, de sensibilidade. Honrar é perceber o outro, é ouvir antes de reagir, é falar com respeito, mesmo quando se está cansado. É corrigir sem humilhar, é liderar sem esmagar. E aqui precisa haver honestidade diante de Deus. Porque muitos confundiram autoridade com dureza. Confundiram liderança com controle. Confundiram posição com permissão para ferir. Mas no reino de Deus, autoridade sempre vem acompanhada de responsabilidade. E liderança sempre passa pelo amor. Jesus nunca foi grosseiro dentro de casa. Nunca foi ríspido com quem caminhava com ele. Nunca usou força emocional para se impor. Ele liderou servindo. Ele falou com verdade, mas com graça. Ele corrigiu, mas nunca desonrou. E se ele é o nosso modelo, qualquer espiritualidade que nos afasta do caráter de Cristo precisa ser revista. Talvez hoje o Espírito Santo esteja tocando em coisas simples, no tom da sua voz, na forma como você responde, na impaciência disfarçada de sinceridade, na frieza justificada pelo cansaço. Porque Deus não está interessado apenas no que você ora, Ele está interessado em quem você se tornou. E isso não é condenação, é convite. Convite ao arrependimento que restaura. A humildade que abre o céu. A honra que destrava orações. Quando o lar é ajustado, o céu responde. Quando o coração se dobra, Deus se inclina. Quando a honra volta, a presença se manifesta. Não é sobre perfeição, é sobre sensibilidade. É sobre deixar Deus tratar o que ninguém mais vê
porque nada entristece mais o Espírito Santo do que uma fé bonita por fora, mas dura por dentro. E nada alegra mais o coração de Deus do que um coração ensinável, quebrantado, disposto a mudar. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante de Ti, com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. Tu és santo, Tu és justo e ainda assim és Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes aprendemos a falar contigo, mas falhamos em viver contigo. Falamos de amor, mas fomos duros. Falamos de fé, mas fomos impacientes. Falamos de autoridade espiritual, mas usamos palavras que feriram, silêncios que machucaram, atitudes que entristeceram. Hoje não queremos apenas pedir, queremos nos alinhar. Sonda o nosso coração, Senhor. Não apenas as nossas palavras, mas as nossas intenções. Não apenas o que mostramos, mas o que somos quando ninguém vê. Perdoar-nos pela grosseria disfarçada de sinceridade. Perdoar-nos pela indiferença travestida de cansaço. Perdoar-nos pela dureza que chamamos de firmeza, mas que não refletia o teu coração. Nós confessamos que precisamos aprender a honrar. Ensina-nos a honrar no olhar, no tom de voz, na escuta atenta, na paciência diária. Quebra, Senhor, todo orgulho que nos impede de pedir perdão. Quebra toda resistência interior que nos faz justificar erros em vez de abandonar. Arranca de nós toda a postura que bloqueia o céu. Mesmo quando os nossos lábios continuam orando, nós não queremos orações bonitas com o coração desalinhado. Queremos um coração tratado, que libera orações sinceras. Alinha-nos por dentro, cura o que ficou ferido. Amolece o que se tornou duro. Restaura o que foi desgastado pelo tempo, pela rotina, pelas pressões da vida. Nós nos rendemos agora, sem barganhas, sem reservas. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma mudança real, prática, visível. Que a nossa fé seja percebida primeiro dentro de casa. Que o nosso relacionamento não seja um obstáculo, mas um altar. Recebe, Senhor, essa entrega. Recebe esse arrependimento. Recebe esse clamor sincero. Nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, agora nós ampliamos a nossa oração. Não olhamos apenas para dentro de nós, mas estendemos o coração em favor de cada pessoa que está ouvindo, de cada lar representado aqui, de cada história que só o Senhor conhece por completo. Há casas em silêncio, Senhor. Não um silêncio de paz, mas um silêncio de afastamento. Há lares onde quase não há brigas, mas também quase não há conversa. Onde o diálogo foi substituído pela distância emocional. Nós pedimos, visita esses lares agora. Quebra a frieza, cura a indiferença, restaura a conexão. Há casamentos feridos, desgastados pelo tempo, pela rotina, por palavras mal colocadas, por expectativas frustradas. Há pessoas que ainda moram juntas, mas já não caminham juntas. E só o Senhor sabe o peso disso no coração. Nós clamamos por restauração. Não uma maquiagem espiritual, mas uma obra profunda. Ensina esses corações a recomeçar pelo lugar certo, a honra. Há homens e mulheres aqui lutando com orgulho, dificuldade de pedir perdão, resistência em reconhecer erros, medo de parecer fraco. Espírito Santo, entra nesses lugares agora, porque no Teu reino, humildade nunca foi fraqueza, sempre foi força. Nós intercedemos também por quem está doente emocionalmente, pessoas cansadas, sobrecarregadas, que perderam a sensibilidade, que não querem ferir, mas já não sabem amar como antes. Renova essas forças, restaura a sensibilidade, devolve o coração de carne, onde o coração se tornou pedra. Intercedemos por quem enfrenta conflitos constantes dentro de casa, discussões frequentes, clima pesado, ambiente tenso. Que o Teu Espírito traga paz agora,
que haja um novo ambiente espiritual nesses lares, que palavras duras sejam substituídas por palavras de vida, que o respeito volte a ocupar o lugar da disputa. E Senhor, nós também oramos por quem está sozinho, por quem perdeu alguém, por quem carrega feridas de relacionamentos passados. Que essas pessoas não se fechem, não se endureçam, não construam muros para se proteger da dor. Cura essas memórias, cura essas marcas, restaura a esperança. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários o que Deus está tratando no seu coração hoje. Não como exposição, mas como entrega. Eu quero orar por você. Nós queremos caminhar juntos. Nós apresentamos diante de Ti cada pedido escondido, cada lágrima silenciosa, cada clamor que não foi verbalizado, que nenhuma oração fique bloqueada, que nenhum lar permaneça desalinhado. Que o Teu amor prático, visível e constante governe essas casas. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor desça agora sobre a sua casa. Não como um desejo distante, mas como uma realidade viva, presente, perceptível. Eu declaro em nome de Jesus que toda dureza no coração começa a ceder agora. Que toda resistência à correção do Espírito se dissolve diante da graça. Que aquilo que estava travado no mundo espiritual começa a fluir novamente. Receba sensibilidade renovada. Receba um coração ensinável. Receba a graça para viver aquilo que você crê. Que o Senhor coloque guarda sobre a sua boca. Que o tom da sua voz seja tratado. Que as suas palavras sejam fontes de vida e não instrumentos de ferida. Que o Espírito Santo te lembre, nos momentos mais simples do dia, de agir com honra, na conversa rápida, na resposta inesperada, na correção necessária, no silêncio oportuno. Eu declaro que o seu lar não será um campo de batalha, mas um lugar de refúgio. Que a sua casa não será um peso, mas um ambiente de descanso. Que o relacionamento que Deus confiou a você não será um bloqueio espiritual, mas um canal de bênção. Que o céu volte a responder às suas orações. Que haja clareza espiritual. Que haja leveza na alma. Que haja alegria restaurada. Onde houve frieza, venha calor do amor de Deus. Onde houve orgulho, venha humildade que cura. Onde houve distância, venha reconexão. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está trabalhando em você. E quando Ele começa uma obra, Ele é fiel para completá-la. Receba essa bênção. Guarde essa palavra. E viva a transformação que ela produz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa e sobre tudo o que você tocar. Em nome de Jesus. Amém. Como é precioso caminhar juntos nesse lugar de verdade, de presença e de alinhamento. O que Deus fez aqui hoje não termina com essas palavras. Isso continua quando você se levanta, quando você entra em casa, quando você escolhe responder diferente, ouvir com mais atenção, honrar com mais consciência. Se essa mensagem falou com você, se Deus tocou em algo específico do seu coração, eu te convido a permanecer conectado. Inscreva-se no canal, não por números, mas por caminhada espiritual. Aqui nós não buscamos apenas conteúdo, buscamos constância na presença de Deus. Ative também o sino. Isso é como dizer: Senhor, eu quero ser lembrado de parar, de voltar, de ouvir de novo. Porque fé não é construída em um momento isolado, mas em uma jornada contínua com Deus. Compartilhe essa palavra com alguém. Talvez você não saiba, mas pode haver alguém perto de você orando há tempos, sem entender por que o céu parece em silêncio. E Deus pode usar você como ponte, como instrumento, como resposta. E não se esqueça, volte para a oração da noite, para os próximos momentos de ministração, para esse ambiente onde não há pressa,